abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20, a partir do verso 13. Atos 20, a partir do verso 13, nós vamos ler nessa manhã até o verso 35, irmãos. Atos 20, do verso 13 até o verso 35, é um texto longo. Não vamos falar tudo sobre esse texto nessa manhã. Hoje eu pretendo fazer uma apresentação geral dessa passagem e no próximo domingo, se Deus nos permitir, abordar o encontro de Paulo com os presbíteros da igreja em Éfeso, de modo mais detalhado. Atos 20, do verso 13 até o versículo 35. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, desculpem, irmãos, estou lendo o verso primeiro, verso 13, vamos lá de novo. Atos capítulo 20, a partir do verso 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, ao qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois de mim, da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar
e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar e receber. Amém. Apenas o versículo 35, irmãos. Santo Deus, ajuda-nos com a Tua palavra nessa manhã. Instrui cada um dos que aqui estão, na graça do Teu Santo Espírito, a compreender o Teu texto, a extrairmos daqui aquilo que é o alimento, aquilo que nutre a nossa alma. Nosso Espírito se alegre no Senhor essa manhã, com a grandeza da Tua palavra, com os retos ensinos do Senhor. Obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui estamos mais uma vez em trânsito. O apóstolo Paulo, como o livro de Atos vai apresentar, a cada momento ele está partindo de um lugar para o outro. Os versículos iniciais, aqui no verso 13 em diante, versículos iniciais do texto que nós lemos, até o versículo 16, mostra mais um trajeto que o apóstolo Paulo e os seus discípulos também fazem, passando ali por várias cidades até se encontrarem com o apóstolo Paulo e depois prosseguirem juntos até a cidade de Mileto. O apóstolo Paulo havia deixado Éfeso há algum tempo, mas quando ele chega na cidade de Mileto, ele pede para que alguns dos seus colaboradores voltem até a cidade de Éfeso, que era próxima a Mileto, e chame ali os presbíteros daquela igreja. O apóstolo Paulo tem a necessidade ali de falar com aqueles presbíteros, com aqueles irmãos, mas ele faz a opção de não passar por Éfeso, embora fosse próxima, por duas questões, pelo menos por dois motivos, talvez tivessem outros, mas os motivos, primeiro, é que ele estava apressado e não poderia perder tanto tempo em Éfeso. Os irmãos sabem que às vezes nós nos programamos dentro da nossa agenda, do nosso horário, a gente faz, aliás, os cronogramas direitinho. Eu vou chegar a tal hora no lugar, tal hora eu saio, você vai se agendando, né? Mas essas agendas, muitas vezes, elas terminam sendo frustradas. A gente marca de chegar ou de sair de um lugar tal hora, às vezes de sair de um local tal hora, e terminamos ficando mais tempo porque as circunstâncias ali exigem que você se demore um pouco mais de tempo. Às vezes você até sabe que está na hora de ir, mas o momento ali naquela ocasião exige que você fique mais tempo. Então, por várias motivações, o apóstolo Paulo achou melhor não parar em Éfeso. Ele estava há 3 anos ali, ele tinha passado 3 anos ali, e aquela igreja havia amado demais o apóstolo Paulo. Ele tinha um afeto muito grande pelos irmãos, e é provável que o próprio apóstolo Paulo sabia que se passasse ali não teria como sair logo. Algumas ocasiões nós vimos que os irmãos em Éfeso não queriam deixar o apóstolo Paulo ir embora. Eles diziam, fique mais um pouco, e ele às vezes terminava por ceder a esses pedidos, né? Tão amáveis, tão cheios de carinho por parte da igreja. Mas acontece que o apóstolo Paulo tinha um propósito de passar o Pentecostes em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e o tempo estava correndo. Esse é um dos motivos pelo qual ele não foi a Éfeso pessoalmente. A outra motivação é que em Éfeso aconteceram muitos problemas,
e agora que estava com mais ou menos um ano que o apóstolo Paulo tinha deixado Éfeso, talvez menos do que um ano, e esses problemas poderiam voltar à tona com a chegada de Paulo em Éfeso. Ou seja, os judeus certamente iriam ali provocar mais algum tumulto, alguma confusão. Pelo menos é possível que esse seja um dos motivos pelo qual ele não foi a Éfeso, mas ele ficou bem perto de Éfeso. Ele ficou, na nossa realidade aqui, como se estivesse num bairro mais afastado aqui de Teresina. Ficou a 40, 50 no máximo quilômetros de distância de Éfeso. Mileto a Éfeso era perto. Então a solução foi Paulo pedir, como diz aqui no versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ainda assim, com toda essa pressa que o apóstolo Paulo tinha de estar no dia de Pentecostes em Jerusalém, ele não poderia sair sem antes se despedir dos irmãos pastores da igreja de Éfeso. Inclusive, em uma parte do texto, o apóstolo Paulo vai abraçar, e esse é um texto muito forte no sentido dramático, né? Eles choram juntos ali, os presbíteros então choram ao lado do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo diz que acredita que nunca mais vai ver o rosto daqueles irmãos, ou seja, aquela estava sendo uma despedida final. Paulo acreditava que não voltaria mais a Éfeso, nunca mais veria aqueles irmãos ali, aqueles pastores responsáveis pelo rebanho. Então ele ainda precisava dizer umas últimas palavras àqueles irmãos daquela igreja. O assunto que eu trago para vocês, já depois de contextualizar aqui, é um assunto mais voltado à questão da eclesiologia. Como batistas, nós temos uma eclesiologia que é diferente de praticamente todas as igrejas em alguns pontos, mas em outros pontos a nossa eclesiologia é bem similar à eclesiologia das igrejas reformadas. Então, quando eu falo de eclesiologia, eu estou falando de como funciona a igreja. Como é que é a igreja? Então, esse estudo, função pastoral, batismo, ceia do Senhor, organização da igreja, esse estudo nós chamamos de eclesiologia. E eu quero apresentar para vocês hoje uma pequena palavra sobre alguma questão eclesiológica que o apóstolo Paulo menciona aqui, nós podemos estudá-la. Parece até uma coisa de menor importância, mas na verdade não é uma questão muito importante e que mostra, sobretudo, o amadurecimento da igreja de Cristo. Éfeso, vamos lembrar, Éfeso, o apóstolo Paulo passou quase 3 anos completos, não chegaram a ser 3 anos completos, foi 2 anos e alguns meses, mas na contagem dos judeus, isso representava 3 anos, 2 anos e meio era 3 anos, entende? Entrou dentro de um outro ano, eles já completavam na linguagem o ano. Lembram que Jesus ressuscitou depois de 3 dias morto, mas ele não passou 3 dias literalmente morto. Ele morreu na sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo na madrugada, mas conta-se sexta, sábado e domingo completos, como se fossem 3 dias completos, embora se você for contar as 24 horas de cada dia, não vai dar 3 dias, mas a linguagem correta e biblicamente e culturalmente utilizada eram 3 dias, mesmo para a fração de um dia. Fração de um dia é um dia. Então Paulo passa ali 3 anos, ele forma aquela igreja, fortalece aqueles irmãos. Essa igreja foi pastoreada depois pelo apóstolo João, essa igreja em Éfeso,
Inclusive, João, o ancião dessa igreja, ele morre nessa igreja, provavelmente, ele tenha morrido nessa igreja, e foi uma igreja que amadureceu muito nos primeiros 50 anos da era cristã, uma igreja que cresceu e que se fortaleceu. Já na época de Paulo, no começo dessa igreja, a formação eclesiológica dela começa, teológica, doutrinária, claro, mas também a organização daquela igreja. Aqueles irmãos começam a se organizar de uma forma bíblica e correta, e essa formação eclesiológica serve de modelo para nós. Então, o que eu vou lhes mostrar aqui nessa passagem, não está apenas nessa passagem, não é uma realidade apenas da igreja em Éfeso, mas é uma realidade bíblica de todas as igrejas que assim são mencionadas. Olha, quando Paulo chega em Mileto, a ordem do apóstolo Paulo é que alguns dos seus colaboradores que estão com ele voltem à cidade de Éfeso e chamem a liderança da igreja, os presbíteros da igreja, e esses presbíteros então devem ir para Mileto se encontrar com o apóstolo Paulo. Mas o que chama a atenção aqui, irmãos, é primeiro a liderança plural da igreja. Nós estamos acostumados a pensar assim: uma igreja, quantos pastores? Um pastor. Uma igreja, um pastor. Quem é o pastor da igreja batista Bom Samaritano? Quem é o pastor da igreja batista, da primeira igreja batista de Teresina? Então, nós estamos acostumados com essa linguagem que não é bíblica, de uma igreja, um pastor. Então, a forma que as escrituras apresentam no pastorado da igreja no Novo Testamento, sempre, não é algumas vezes, também não é a maioria das vezes, mas sempre, todas as passagens, é uma forma de liderança plural. Ou seja, cada igrejinha local, ela sempre tinha mais de um pastor. Não era apenas um pastor, uma igreja. Eram vários pastores, uma igreja. Sempre era assim. Se você olhar aqui para o verso 17, você vai poder observar isso de uma forma bem clara. Os presbíteros da igreja, não das igrejas. Algumas pessoas tentam olhar para esse texto como se o apóstolo Paulo estivesse chamando aqui vários pastores de várias igrejas que haviam em Éfeso, instaladas em Éfeso. Não, havia uma igreja em cada cidade, uma. Não é errado ter duas, mas aqui é o começo. Havia uma igreja em cada cidade, e Paulo chama os pastores desta igreja local de Éfeso. Então, a realidade do Novo Testamento é que Éfeso, a igreja em Éfeso, tinha vários pastores, presbíteros. O termo utilizado pelo apóstolo Paulo, presbítero, é um termo sinônimo não é que seja na verdade sinônimo, mas ele é um termo que representa a figura do pastor ou do bispo da igreja. Então, presbítero, bispo e pastor representam a mesma pessoa. Quando se usa a linguagem pastor, está falando-se de uma função especial que aquele homem tem, aquele mesmo homem tem. Quando se usa a linguagem presbítero, está falando-se de uma outra função especial que aquele mesmo homem tem. E quando se fala bispo, a mesma coisa. Então, presbítero, pastor e bispo sempre são a mesma pessoa na Bíblia.
Às vezes ele é chamado bispo, né? Às vezes ele é chamado só de presbítero, e às vezes ele é chamado pastor. Entende? Então não são três pessoas, não são três ofícios diferentes, como se alguém pudesse ser presbítero, você é presbítero, mas não é pastor ainda. Não. Quem é presbítero é pastor e é bispo, é a mesma coisa. A diferença são as funções aqui, quando se quer destacar uma determinada função ali, ou ação que aquele homem está realizando. Por exemplo, o pastor, ele é aquele que alimenta o rebanho, pregador da igreja, é aquele que protege o rebanho contra as heresias, contra a mentira. Então, quando o homem está fazendo esse papel, ele está fazendo o papel de um pastor da igreja. Quem é o seu pastor? Você tem que pensar, o pastor é aquele que prega, é aquele que me aconselha, é aquele que me protege das heresias com o ensino correto da Bíblia. Isso é um pastor que faz. Lembra que a figura do pastor é aquele homem que anda com um cajado e com as ovelhas ali, as ovelhas vão seguindo o pastor. Inclusive até a figura e a maneira de se fazer a coisa, aqui no nosso país, o nome pastor é um termo figurado que se aplica a uma realidade agrícola, né? Então você traz uma realidade ali e figura ali com uma outra realidade. Então o pastor literalmente ele cuida de animais, não é? De ovelhas, de rebanhos. E como o pastor cuida de pessoas, essa figura pastor do cenário ali rural, ela é aplicada no Novo Testamento aos pastores da igreja, né? É a mesma função. No Novo Testamento, aliás, não é que seja no Novo Testamento, na cultura antiga, ali de Israel, naquela região, as ovelhas todas seguem o pastor. Vocês devem ter visto algumas imagens assim, que há um pastor de verdade, pastor de ovelhas mesmo, com um cajadinho caminhando, e muitas ovelhas atrás dele, né, ali seguindo o pastor. Então era a maneira deles cuidarem do rebanho, era assim, as ovelhas ouviam a voz, o pastor falava, as ovelhas já ficavam atentas, iam para onde ele estava, né, os animais mesmo. Eu lembro que meu avô criou muitas ovelhas, bodes, coisas assim, e quando ele dava um grito lá, juntava tudo, as bichinhas começavam a sair do lugar onde estavam, iam tudo para perto dele. Eu ficava da calçada da casa do meu avô, uma calçada bem alta, e é um descampado bem grande assim na porta da casa dele, e ele ia lá para o meio desse descampado, onde há um lajeiro bem grande, levando sal, uma pedrona assim de sal, né, sal em pedra, parecia assim um negócio bem grande mesmo. Ele colocava lá no meio desse lajeiro e dava um grito assim umas 2 vezes e voltava. As ovelhas vinham tudo correndo ali, ia chegando, enchia de ovelha ali. Então essa ideia do pastor é essa da pessoa que cuida do rebanho, que protege, que alimenta. Por isso essa palavra pastor aplicada. Mas quando esse mesmo homem é chamado na Bíblia, por exemplo, de bispo, né, a ideia é daquele homem que tem uma supervisão do rebanho, ou seja, é aquele homem que consegue enxergar todo o rebanho, ele tem uma visão geral de todos, ele supervisiona a todos ali, entendeu? Então, um é aquele que está ali pertinho, alimentando, cuidando, né? Tirando ali o carrapato, a coisinha mais pessoal. O outro é aquele que tem uma visão mais generalizada, a visão do todo, maior, que supervisiona tudo. E quando a expressão presbítero é usada, a ideia aqui é daquele homem que já tem mais experiência, já tem... É a mesma palavra usada para senhor, idoso, velho, ancião. É a mesma palavra. Presbítero e ancião é a mesma palavra no Novo Testamento. Então, são 3 realidades diferentes, mas que apontam sempre para o mesmo homem.
O pastor, o presbítero, o ancião, o bispo, são sempre a mesma pessoa. Todas as vezes que alguém é ordenado pastor, ele também é bispo e presbítero. Não há uma diferenciação nisso aqui. Algumas igrejas, nós sabemos, como por exemplo a Assembleia de Deus e outras mais, eles têm uma pessoa que é presbítera, mas não é pastor. E tem o pastor, né? E o presbítero ali, que é um cargo abaixo do pastor. Mas essa forma hierárquica, ela não é neotestamentária. É errado. É um entendimento equivocado, uma hierarquia que não está presente no Novo Testamento. O Novo Testamento, o mesmo homem, ele é, e lembre, homem, sempre homem, nunca mulher vai ser presbítera, bispa, pastora. É outro erro do nosso tempo. Apóstola, nem apóstolo homem mais existe. Você imagina a mulher, né? Então, a ideia é essa daí mesmo, é presbítero, bispo, pastor, a mesma pessoa. E aqui o apóstolo Paulo manda chamar esses, o nome que ele dá aqui é presbíteros. Então chamem os líderes experientes, os anciãos da igreja. Ele usa essa nomenclatura. Não que os outros não fossem experientes, porque para ser chamado ao pastorado, ninguém poderia ser neófito, novo convertido, em outras palavras. Para liderar a igreja do Senhor, um dos requisitos nas cartas, por exemplo, além de todo aquele caráter moral e espiritual que se exige, há também a questão da experiência, da vivência. Você podia ser alguém de um mau testemunho, alguém novo na fé, poucos anos de conversão, era necessário ter uma vivência, uma experiência aí. Então Paulo manda chamar os presbíteros da igreja. Então, quando os pastores chegam a Mileto, né, para se encontrar com o apóstolo Paulo, nós temos ali uma reunião com a liderança da igreja. Essa liderança plural, irmãos, nós não sabemos, e a Bíblia não diz isso, quantos pastores são necessários em cada igreja. Então isso a Bíblia não diz, tem que ser 2, 3, não. Ela só nos ensina que essa liderança é plural, é mais de um. Dependendo, claro, do tamanho desta igreja, ela pode ter 3 pastores, 4 pastores, isso vai depender do tamanho da igreja. Mas ela nunca terá apenas um pastor. Se a igreja tem apenas um pastor, ela não está nos moldes das igrejas do Novo Testamento. Então precisa ser alterado isso. A Convenção Batista Brasileira, por exemplo, ela usa a expressão pastor auxiliar, que está certo. O pastor auxiliar ou não, ele ainda é um pastor, não é? É um pastor daquela igreja. Uma igreja que tem um pastor auxiliar, ela está nos moldes do Novo Testamento, pelo menos no sentido de ter mais de um pastor, né? Mais de uma liderança ali cuidando da igreja. O problema é que às vezes esse sistema ele é formado de uma maneira que os pastores são servos do pastor principal, digamos assim. É um pastor papa e outros pastores que são cardeais na igreja. Então isso também não está certo. Os pastores têm a mesma importância. Talvez um dos pastores vai ocupar o púlpito da igreja. Sua função principal será pregar o evangelho. Talvez um outro pastor terá a função principal na igreja de ensinar em estudos bíblicos. Então são essas diferenças que acontecem e são boas, mas não que um pastor é maior do que o outro na igreja. Eles são todos do mesmo tamanho, têm a mesma importância, ocupam o mesmo e fiel chamado, a vocação de Deus.
Quando eu estava na Convenção Batista Piauiense, isso há 10 anos atrás, estamos em 2018, né? Por volta de 2008, eu estava saindo do seminário e a igreja que eu pastoreava era filiada à Convenção Batista Piauiense e eu era pastor, aliás, não era pastor ainda ordenado, mas já era o pastor que cuidava do rebanho da igreja nesse sentido, né? Escolhido pela igreja, já estava há uns 4 anos ali, 5 anos ali à frente daquela igreja. E estudando as Escrituras durante esse tempo todo, entendemos exatamente essa realidade aqui. Lendo também muita coisa dos batistas, a eclesiologia batista, podemos chegar a essa realidade. Então, nós produzimos um boletim da igreja, como esse que nós fazemos aqui na Bom Samaritano, e esse boletim eu enviava todas as semanas, enviava um boletim, o boletim vinha uma mensagem bíblica que eu escrevia toda semana ali na frente, na capa, não era como esse nosso modelo, e eu enviava para os pastores por e-mail, naquela época era e-mail, né? Enviava para todo mundo da convenção, né? Trocava assim, acontecia uma coisa na igreja, tirava fotos, fazia um relatório, a gente enviava ali para a Convenção Batista. Um certo dia, o culto de manhã havia terminado, só estava eu na igreja, não sei se minha esposa ainda estava na igreja, não lembro bem, acho que já tinha até saído também, eu estava fechando a igreja, na verdade. E quando eu fechei a porta, essa porta da frente, e vou saindo ali para o portão, aí o carro da convenção para, era 11 horas da manhã. Aí eu vi lá a logomarca, logo, CBPI. Eu disse, meu Deus, olhei para o relógio. Não, deve ter ido em outra igreja e passar aqui só para ver se ainda dava tempo de pegar alguma coisa, né? Aí falei, estava o presidente e o secretário executivo. Aí falei com eles ali, disse, rapaz, por que vocês não me avisaram que vinham aqui, que eu tinha conversado com os irmãos, para eles aguardarem, vocês chegarem. Vocês estão vindo de onde? Estão vindo ali da igreja, da outra igreja? Não, viemos direto mesmo aqui falar com você. Mas essa hora, pastor, 11 horas da manhã, você sabe que não, a gente veio aqui e foi para me convidar para almoçar. E aí nós, tá bom, falei com minha esposa, liguei para ela, passei lá em casa, me recordo bem, e fui almoçar com eles, né? Quando eu estava no carro, o secretário da convenção, ele disse assim para mim, olha, Marcos, nós temos recebido o seu boletim, os boletins da sua igreja aqui, bem feito, parabéns, obrigado, irmãos. Agora tem uma coisa aqui que nós estamos estranhando, tem muita gente lá, muitos pastores na convenção que não estão gostando disso. Eu já sabia o que era. E eu disse para ele, o que foi? E os pastores disseram o seguinte, olha, na sua igreja tem presbíteros. Nós tínhamos ordenado 2 presbíteros na igreja. Tínhamos feito um curso de 2 anos, pregação expositiva, eclesiologia. Passamos 2 anos, todas as terças, esses 2, eram 3, um desistiu, ficaram 2. Esses 2 irmãos completaram o curso. Eu chamei professores do seminário que eu estudava para vir dar aulas, cursos de 3 dias, módulos de 3 dias, onde eles passavam o dia inteiro na igreja. O curso era manhã e noite, tinham aulas o dia todo, só era liberado à tarde. Então nós fizemos isso na igreja. E aí, passado esses 2 anos, confirmado a vocação desses irmãos, eles foram num culto na igreja ordenados presbíteros. Convidamos outros pastores para vir e eles foram ordenados ali presbíteros da igreja, né? Pastores da igreja. E aí a igreja passou a ser pastoreada por mim e por esses 2 novos pastores que estavam lá.
ainda hoje são presbíteros e pastores da igreja lá. E aí quando eles viram isso, né, estranharam. Não teve concílio, não teve isso, aquilo outro, tal. Não fizeram seminários, eles pensavam, né, que estudaram muito. E aí começaram a dizer, a pessoa não está gostando disso, você é presbiteriano. Eu estava estudando no seminário presbiteriano, né? Você é presbiteriano. Mas por que eu sou presbiteriano? Porque aí pegaram o boletim, né? Está aqui, ó, presbíteros. Eu já estava com todos os argumentos, então eu tinha estudado 2 anos isso, irmãos. Então eu estava com todos os argumentos na ponta da língua. Aí eu disse, mas presbíteros? E quer dizer que presbíteros é ser presbiteriano? Claro, nós somos pastores. Aí eu só disse assim, irmão, eu faço o seguinte, você está com sua Bíblia aí? Abra bem aí a sua escritura, nesse texto. Abra a Bíblia no livro de Atos. Você acha que a igreja não tem presbíteros? Só nos presbiterianos. Então abrimos Atos. E eu disse, leia aqui, os presbíteros da igreja. Irmão, uma coisa tão simples que, assim, isso aqui é para qualquer membro da igreja saber que presbítero é uma linguagem bíblica e não denominacional apenas. Mas eles achavam que a linguagem presbíteros era só usada na igreja presbiteriana, por causa do nome. Presbiterianos, presbítero, tem tudo a ver com presbiteriano, né? Tem nada a ver com a Bíblia, com Batista. E ele leu, aí, mas isso aqui é nessa versão. Pastor, qualquer versão que o senhor lê, só tem aqui não, pastor. Pedro diz que se apresenta como Pedro, presbítero da igreja, o apóstolo Pedro. E aí, não, mas nós somos batistas, nós usamos o termo é pastor. E eu disse, olha, meu irmão, antes de ser batista, eu olho porque a escritura diz. Você não pode me reprovar aqui, me repreender, porque eu estou usando um termo que a Bíblia usa e os batistas não usam. Você quer dizer que a tradição batista está à frente, acima das escrituras? Não pode estar. E aí foi toda uma discussão em cima disso. Fomos almoçar. Aliás, durante o almoço essa mesma discussão continuou, né? Aí depois eu disse assim, tudo bem, mas essa igreja tem mais de um pastor, esses homens não foram ordenados, não fizeram seminário. Eu disse, olha, irmão, a igreja local ela é soberana, segundo a palavra de Deus. Ela se autogoverna, os seus membros têm esse poder de decisão. Aí os irmãos que foram ordenados não tinham como ir para o seminário em Teresina, porque trabalhava o dia todo, não tinha como passar 4 anos estudando em outro lugar. Naquele momento não havia essa possibilidade, era um senhor. O outro é estudante também, e também trabalhava, não tinha como largar tudo para ir para o seminário naquela ocasião. O que nós fizemos? Trouxemos os professores do seminário e montamos um curso aqui para eles, de 2 anos. 2 anos eles fizeram esse curso. Compraram livros, estudaram muitas apostilas, leram muito, pesquisaram muito e tiveram a orientação de vários pastores, não só o pastor da igreja aqui, mas outros. Então, dizer que eles não estudaram, se quiser sentar e conversar com eles para fazer uma sabatina, alguma coisa, para ver o preparo daqueles irmãos, vocês podem fazer sem problema nenhum. Aí eu comecei a mostrar para eles o poder da igreja, que Deus deu à igreja, Cristo deu à igreja. A igreja, ela não depende da convenção. Na verdade, a coisa está tão virada que é o contrário, é a convenção que depende das igrejas. São as igrejas que, em outras palavras, direcionam a convenção.
e não a convenção que manda nas igrejas, que direciona as igrejas. Isso aí é virar coisa do avesso. Não é isso que nós encontramos nas Escrituras acerca da eclesiologia bíblica. E mais, eles disseram assim: esses homens não foram ordenados aqui pela convenção, nem precisam. Quem ordena é a igreja local que eles fazem parte. É a igreja que reconhece a vocação e o chamado. É a igreja local quem ordena, quem impõe as mãos é a igreja. Os pastores também. Mas a igreja é que tem que ordenar. Esse poder é dado à igreja. E esses irmãos foram assim ordenados conforme o Novo Testamento. Mas toda essa história que eu estou mostrando a vocês é só para lhes ensinar, irmãos, que acima de qualquer coisa, a igreja ela está refém da Escritura Sagrada, do ensino da Bíblia. Não é do ensino de homens, não é de tradição da igreja. A tradição muitas vezes é importante, é correta, e quando ela está assim, nós estamos alinhados com ela. Mas quando a tradição vai de encontro com a verdade da Escritura, nós vamos ficar com a Escritura Sagrada, com aquilo que a Bíblia ensina. Então houve esse choque inicial, e mostrei para eles ainda um outro detalhe, muito importante. Eu disse o seguinte para eles: olha, irmãos, tem mais um detalhe. Muitas igrejas batistas do nosso tempo, mas principalmente do passado, faziam exatamente isso que nós estamos fazendo. Tem presbíteros, e muitos presbíteros na igreja usam essa linguagem, presbíteros também, a mesma linguagem que nós usamos, pastor, presbítero, bispo. Só não é uma linguagem muito comum para nós, mas não é errada. Não é um equívoco tratar assim. Não é a linguagem comum da nossa denominação, mas daí a dizer que é errado usar esse termo, isso sim é um erro. Eu mostrei para eles, através de alguns livros, que a maioria das igrejas batistas no passado faziam exatamente isso. Eram governadas por pastores, numa pluralidade, vários pastores numa igreja local. E eu nem cheguei a mencionar o quão isso é bom e saudável biblicamente. O pastor que pastoreia o rebanho sozinho, ele se torna muitas vezes um sujeito autoritário, um comandante da igreja supremo, quase que um papa da igreja. Todos os poderes são dele. A igreja se rende ali ao pastor. Mas quando ele faz parte de uma equipe pastoral, onde um pastor ajuda o outro, o pastor pode errar, gente, e erra. Aliás, pode errar é ser muito bondoso, né? Pastores erram, se equivocam na igreja. Mas quando você tem uma equipe que lhe auxilia, ali outros pastores, um deles vai dizer: pastor, não está correto, vamos ver isso aqui. E chegam ali a ajudar aquele pastor que ia cometer um erro. Então, uma equipe pastoral, ela é útil para a igreja, é saudável para a igreja, faz com que a igreja cresça. E, sobretudo, é o modelo do Novo Testamento, aplicado no Novo Testamento. Então, Paulo chama aqueles pastores, vários, da igreja em Éfeso, e então se reúne com eles. Não vou ter como falar o que eu prometi para vocês aqui, no geral dessa passagem, porque me ative muito essa questão, que inclusive nós vamos estudá-la com mais profundidade a partir do próximo ano, a eclesiologia da igreja. Então me ative muito nesse primeiro verso para explicar isso, e não vou ter tempo para falar das questões mais gerais desse texto. Mas antes de encerrar, irmãos, e de fazer algumas aplicações,
essa reunião que o apóstolo Paulo teve com os presbíteros da igreja de Éfeso foi muito importante, porque o apóstolo Paulo pôde lidar com aqueles irmãos, não apenas no sentido de uma despedida, né, de se abraçarem ali e chorarem juntos, mas sobretudo, como sempre o apóstolo Paulo fazia, ele estava trazendo instruções pastorais para aqueles irmãos, para que eles possam pastorear bem a igreja do Senhor ali em Éfeso. Paulo diz o seguinte, eu vou tratar desses temas com detalhes no próximo domingo, mas ele diz, primeiro, cuidem de vocês mesmos, pastores, olhem para vocês, antes de cuidar do rebanho, cuidem de vocês, é a primeira observação de Paulo. Depois o apóstolo Paulo vai dizer, cuidem do rebanho que lhes foi confiado pelo Senhor, zelem por cada uma das ovelhas que pertence a Cristo e que foi comprado pelo sangue precioso do nosso Redentor. É a instrução de Paulo. Cuidem de si mesmos, cuidem da igreja. Depois o apóstolo Paulo vai dizer, cuidado com os lobos vorazes que vão entrar, veja o que Paulo diz, eles vão entrar no meio de vós, eles vão penetrar na igreja. Os lobos são aqueles que trarão um ensino inadequado, aqueles que trarão o ensinamento heterodoxo, ou seja, a heresia, aqueles que vão trazer todo tipo de ensino contrário às Escrituras. Os lobos são aqueles que vão se preocupar não com o rebanho, na verdade vão se preocupar em tragar o rebanho, porque o lobo ele quer devorar a ovelha. E Paulo diz, cuidado, esses homens não têm compromisso com Deus, nem com vocês. Eles podem estar à frente, não vão trazer alimento, eles querem tragar vocês. E Paulo então, no seu discurso, nesse último encontro, ele deixa essas coisas claras para aqueles líderes. É ali quase que uma conferência pastoral do pastor Paulo com os pastores de Éfeso, daquela igreja em Éfeso. Então, muito importante. Eu vou tratar desse tema com vocês no domingo que vem, se Deus quiser. Ele termina essas colocações com alguns conselhos gerais aos pastores. Ele diz o seguinte: não cobicem prata, nem ouro, nem vestes. Ou seja, o ministro de Deus não deve estar preocupado com as riquezas, com crescer financeiramente. Já na época de Paulo, todos os pastores eram remunerados, eles recebiam um pagamento. Mas o apóstolo Paulo já antevê que o ofício pastoral não deve ser almejado para fins lucrativos, financeiros. Não tenham o ministério como um meio de enriquecer. Não cobicem prata, nem ouro, nem vestes. Depois ele dá o exemplo dele mesmo no verso 34, como ele se portou no meio deles. E termina essa exortação lembrando as palavras do Senhor Jesus ainda sobre essa questão de juntar posses. Ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. É assim que Paulo termina. Depois eles vão orar, versos 36, 37, 38, é uma oração que Paulo faz, encerrando ali aquele momento, né, aquele que parecia ser a última vez que eles iam se encontrar. O verso 38, ele encerra dizendo, a narrativa: entristecidos especialmente pelas palavras que ele disse, que não mais veriam o seu rosto. Acompanharam-no até o navio, e de lá o apóstolo Paulo parte, e aqueles irmãos
retornam para Éfeso, para a igreja. Queridos irmãos, então, algumas aplicações importantes, muito importantes da igreja. Primeiro, embora nós sejamos uma igreja batista e tenhamos toda uma tradição batista, tenhamos também compromissos denominacionais que são importantes, acima disso tudo está o nosso compromisso com Deus e Sua Palavra. O apóstolo Pedro, quando foi libertado da prisão, numa das vezes em que foi preso, ele foi exortado a não mais falar no nome de Jesus, senão seria preso de novo. Mas a resposta de Pedro foi, em resumo, importa falar de Deus do que dos homens. A mesma coisa se aplica a nós aqui. Como igreja, como pertencentes a uma denominação, o que nos dirige os passos, o que nos faz crentes em Cristo é a palavra de Deus. É por meio das Escrituras, do ensino das Escrituras, das ordenações das Escrituras, que nós devemos seguir as nossas vidas. As convenções erram, tem errado, muito. Homens erram. A nossa instrução não é convencional. A nossa instrução é escriturística, é revelacional, é a palavra de Deus. Isso não era nem para chatear as pessoas que são ligadas à convenção. Tem muita gente da convenção, quando vê isso, fica logo com raiva, achando que o pastor está levando a igreja contra a convenção. Não é. Nós estamos mostrando que acima da convenção está as Escrituras, que é o nosso guia. Vamos encontrar na Bíblia nenhum ensino que somos guiados por uma organização paralela à igreja. Sempre vamos encontrar nas Escrituras claramente as palavras que somos orientados e guiados por Cristo por meio da Sua palavra, em obedecer a Sua palavra. Esse é o nosso mote. É aqui que nós curvamos a nossa cabeça, na palavra de Deus, nos ensinos da palavra de Deus. Então, tenhamos isso sempre em mente. Nós somos guiados pelas Escrituras, pela palavra. Ainda que todos se levantem contra nós precisamos ficar do lado das Escrituras Sagradas. Lembrem do exemplo de Jeremias, o profeta. Jeremias viveu numa época de muita corrupção em Israel, muita corrupção, mas ele era profeta de Deus, e ele ouvia a voz de Deus, porque Deus falava com ele, e ele ia, filho de sacerdote, ainda mais, e ele ia nos movimentos onde as pessoas estavam reunidas, e pregava contra Israel e o seu mau comportamento. Todos os líderes religiosos, o rei e as pessoas em sua volta ali, comprometidos com o erro, se voltavam contra o profeta. O profeta Jeremias apanhou, foi preso, maltratado, sozinho, mas estava com Deus, com a palavra de Deus. Enquanto que o povo, de um modo geral, era dirigido por interesses políticos e por interesses outros, até mesmo idólatras. Então é melhor estar só, muitas vezes, do que estar com pessoas que estão andando de modo equivocado. Eu não estou dizendo isso me referindo à convenção aqui, mas mostrando que a nossa direção é a palavra de Deus, sempre será. Segundo ponto importante, meus irmãos, é sobre o que nós vimos aqui, essa pluralidade. Orem para que a igreja levante pastores, para que Deus levante
pastores para a sua igreja. Orem para que a Igreja Batista Bom Samaritano possa se moldar cada vez mais pela igreja neotestamentária, pela Bíblia. Quando nós precisarmos romper com tradições que não são a Escritura, que não falam de acordo com a Escritura, não teremos o menor problema em fazer isso quantas vezes for necessário. Quantas vezes for preciso fazer, nós temos que fazer. Não é uma opção, não é algo que nós temos que pensar muito a respeito. Temos que fazer porque é aquilo que a Escritura fala, afirma, ordena. Orem para que a igreja levante pastores aqui na Bom Samaritano e que a nossa eclesiologia seja uma eclesiologia das Escrituras sagradas, bíblica, fortalecida, que a liderança cresça, se desenvolva, ajude mais o rebanho do Senhor. E finalmente, ainda sobre esse tema, ore para que todos os pastores que Deus enviar a essa igreja, a começar por mim, possa, com muita fidelidade, ser um bom presbítero da igreja, ser um bom pastor das ovelhas, pastor da igreja, e ser um bom bispo da igreja. Que os pastores possam supervisionar de maneira boa e agradável ao Senhor. Que os pastores possam de fato pastorear, alimentando as ovelhas, protegendo as ovelhas, cuidando de cada uma delas, e que os pastores também sejam homens de experiência pastoral, que conheçam a lide pastoral, o trabalho pastoral. Quanto mais tempo no ministério, mais tempo na igreja, mais experiência terão. Mais experiência terão. Que todos os pastores desta igreja sejam escolhidos e conforme as orientações que o apóstolo Paulo dá nas cartas pastorais, que a igreja tenha sempre maturidade para escolher homens com aquele perfil pastoral, e que Deus livre essa igreja de mulheres no púlpito, pastoras, porque embora seja uma moda geral, isso não é bíblico e é um escárnio à função que deve ser ocupada pelos líderes, os homens que Deus levantou. Que Deus nos dê maturidade, mas especialmente nos dê temor e conhecimento da sua palavra para agir assim. Que Deus nos abençoe, possa nos fortalecer dia após dia. Vamos ficar de pé, meus irmãos.